Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços. Olá pessoal, olá Beto, tudo bem? Oi Tata, tudo bom? Oi pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Nós e Universo, com a apresentação e produção do cientista Luiz Roberto Dalpogetto e por mim Renata Gracioso, que também sou pesquisadora na área das ciências humanas. Lembrando, né pessoal, que nós temos as últimas unidades, não é isso, Beto? Isso, os últimos exemplares da Gênese da Alma Humana. Tá acabando. Tá no final, né, o lote pessoal? Disponibilizado pela Companhia dos Livros e pela Editora dos Frades tá no finzinho. Então aproveitem, mandem suas perguntas. Aliás, a gente aproveita até para agradecer, né, Tata? Porque mais uma vez houve participação intensa dos nossos ouvintes. O programa de hoje, pessoal, mais uma vez, recebe aí prazerosamente as indicações das perguntas, das dúvidas do pessoal, e todos que participaram. Hoje, inclusive, a gente não vai dizer os nomes porque são situações mais delicadas, né, Tata? Sim, é verdade. E aí, nesse sentido, a gente vai procurar responder as perguntas sem dizer quem perguntou, justamente para dar a privacidade necessária aos nossos ouvintes, tá? Mas todos aqueles que participaram podem ficar tranquilos que vão receber nas suas casas um exemplar da Gênese da Alma Humana. Viu, pessoal, pelo correio a vocês. Perfeitamente, Tata. Então tá, dados os recados já? Acredito que sim, né? Depois dos e-mails, no final Não, passa agora então. Isso, lógico, passa agora. Então, nosso e-mail, pessoal, noseuniverso@outlook.com, né? Pelo Facebook, /noseuniverso, pelo WhatsApp também, 11 994 24 2742. E siga-nos também pelo Instagram, tá certo? Nós e Universo. Perfeito. Lembrando, inclusive, pessoal, que assim como a gente já lembrou a todos no programa passado, mas você que está chegando agora, está nos ouvindo pela primeira vez, não se acanhe, tá? Para conversar com a gente, se de repente o e-mail for meio complicado, não se preocupa. Envia uma solicitação de amizade para a gente pelo Facebook, a gente aceita com certeza e a gente acaba conversando com você em privado, né? Sim, em particular, tá certo? Exatamente. O famoso inbox, né, Tata? Isso. Ou também pelo WhatsApp, né? Que a gente tem recebido muitas, sim, né? Sim. Muitas perguntas também pelo WhatsApp, né? É verdade. Perfeito. Então é isso. E vamos dar continuidade ao tema passado, né? Vamos. Então, no programa passado, pessoal, nós conversamos sobre as drogas. Nós iniciamos uma conversa sobre as drogas, onde a gente enfocou e reforçou principalmente a necessidade de um certo cuidado, né? Quando se identifica esse problema dentro de casa, né? No seio familiar, tomar um pouco de cuidado como vai reagir frente a essa nova situação, né? A preocupação nossa foi em dizer para vocês no programa passado que não é simplesmente pegar, olha, fulano começou a usar drogas, então imediatamente você pega, leva para um psicólogo, para um psiquiatra. A gente aconselhou aos que nos ouviam no outro programa a tratar desse assunto inicialmente dentro de casa. Mas é claro, nós indicamos isso e frisamos muito bem que isso deveria acontecer, né, Tata? Sim. Se os pais tivessem condições, cabeça aberta e preparada para encarar essa nova situação. E demos até algumas dicas. Dissemos, inclusive, que os pais deveriam estar isentos de emoções, preconceitos, preocupações com o que o vizinho vai dizer, o que a família vai comentar. Nada disso. O foco tem que ser essencialmente o que levou aquela pessoa a entrar para as drogas ou adquirir um vício que não importa agora qual seja, tá certo? Então a gente advertiu quanto a isso, que era importante os pais se prepararem, né? Perceberam que o problema está acontecendo, se prepararem, né? Se for necessário, os pais buscarem uma ajuda profissional para eles, né? Para eles em primeiro lugar, tá? Acrescento isso
ao que eu já tinha dito no programa passado, e aí sim os pais avançarem no sentido do seguinte: filho, filha, seja lá quem for, vem aqui, vamos conversar. E aí sem preconceito, sem emoções ligadas àquela questão do ferimento à imagem daquela família por conta daquele acontecimento, conversarem honesta e sinceramente com esse filho, com essa pessoa, buscando entender o como e o porquê ele acabou indo para esse tipo de vício. Que eu não vou especificar o vício, porque na realidade a motivação é o mais importante do que o vício propriamente dito. Nossa, mas ele tá usando crack. Tá, não importa. Ah, mas ele tá usando maconha. Também não importa. Ah, ele se tornou um alcoólatra. Também não importa. O que nos importa, o que importa para aqueles que querem resolver o problema é a causa. Exatamente. O vício propriamente dito, né, Tata, é o efeito. Então a gente tem que cuidar, tem que tratar, sabe, exterminar diretamente a causa, exatamente. E a gente hoje vai conversar sobre coisas muito interessantes. Fiquem atentos. Hoje um assunto que vai ser abordado aqui é aquele jogo da internet, o tal do Baleia Azul, né? Que por incrível que pareça, tem uma ligação muito íntima com tudo isso que a gente está conversando sobre drogas, tá certo? Vícios de um modo geral. Perfeito? É isso muito mesmo. bem. Então, hoje a gente retoma a nossa conversa do programa passado, versando sobre os vícios de uma maneira geral e já tentando responder a algumas perguntas de alguns pais que nos contataram através principalmente do Facebook, né? Foi um veículo de muito contato, foi muito intenso dessa vez. E vamos lá, eu até peço perdão porque minha voz, gente, eu peguei aquela famosa gripe da Tata da semana passada, agora eu já tô com ela. Infelizmente. Mas vamos lá, dá pra conversar, não tem problema nenhum. Então, dúvida de alguns pais, né, Tata? Sim, que fizeram contato e nos perguntaram o seguinte: eu não tenho condições de olhar pro meu filho e saber que ele está usando algum tipo de droga, não sei como abordar o assunto, tenho medo de falar, tenho medo de ouvir principalmente. Eu vou tentar traduzir, porque isso obviamente eu memorizei de algumas, acho que são 2 mensagens que versavam sobre a mesma coisa praticamente. Pais que na verdade nos perguntavam mais ou menos o seguinte: como é que eu começo essa conversa, uma vez que eu não tenho realmente... eu estou impressionado com o que aconteceu. Nunca imaginei que isso fosse acontecer dentro da minha casa com um filho meu. E está acontecendo, parece um pesadelo. Exatamente. Então eu digo para você que nos ouve agora, né, sua resposta que está chegando, que você deve, na realidade, claro, se não houver como se preparar com um profissional, ou seja, se você não puder procurar um psicólogo, você e sua esposa, para tentar se instruir melhor de como abordar o assunto, ou pelo menos descobrir o que efetivamente dentro da tua casa deu de errado ou não deu muito certo e que provavelmente criou um ambiente ou o sentimento necessário naquela pessoa para que ela fosse procurar as drogas, que você então tenha a seguinte consciência. Dá para resumir e dá para substituir a consulta com o psicólogo, os pais indo para um psicólogo, dá para substituir com uma coisa chamada honestidade. Honestidade. A palavra pode parecer simples para algumas pessoas, mas eu garanto para você que está me ouvindo agora que eu sei, e te garanto que eu sei que é muito difícil. Porque você tem que olhar para o filho com total isenção, né? Tentar olhar para ele e falar assim: bom, o que está acontecendo? Você tá usando tal coisa, é isso? Mas por quê? O que você está sentindo? E tentar realmente abordar a pessoa por quanto ela sente, né? Que tipo de tristeza é essa que ela carrega? E até digo mais, né, Tata? Se chegou ao ponto de vocês terem essa conversa com essa pessoa que está nessa situação de dependência, talvez vocês tenham perdido os capítulos anteriores dessa história, né? Os pesquisadores nessa área, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, indicam coisas, fatores importantes que, se você notar, se você observar, você é capaz até de evitar que esse mal, né, a entrada no vício aconteça. Então, do que eu estou falando? Para evitar chegar num ponto como esse, para evitar que o teu filho chegue ao ponto de usar alguma droga ou apronte alguma coisa para chamar atenção, é importante que você note mudanças no comportamento dele. Bom, só que para notar mudanças no comportamento, você tem que estar um pouco mais presente.
Você tem que observar um pouco mais o teu filho. Atento, né? Tem que estar atento. Então, existem fatores que são importantíssimos de serem observados. Por exemplo, vamos imaginar que o Zezinho lá atrás, né, mais novinho, ele era vaidoso, gostava de arrumar o cabelo, sair bem vestido quando saía com o pessoalzinho, com a galerinha, com os amiguinhos da escola, etc e tal. Mas ele já mais adolescente, ele já começa a não cuidar tanto do visual. Notadamente, percebo que o Zezinho, né, todo dia amanhece ou acorda triste. Passa o dia, às vezes acontece alguma coisa, ele dá uma risadinha, mas eu diria que a constância maior é a expressão de tristeza no rosto. Você tenta motivá-lo com alguma coisa, né? Um passeio, ele não responde. Esses são sinais gravíssimos, né? E super indicativos de que algo muito sério está acontecendo. O isolamento social também, né? Quando ele se isola, começa a deixar de ter amigos, ou tem um ou dois só amigos. Abandono enfim. de atividade prazerosa, né? Às vezes gosta de jogar um futebol, de repente não tem mais aquela vontade de jogar. A tristeza persistente, né? Sim, acabei de dizer. A alteração de sono também, apetite, sim, também. Né? Queda no rendimento escolar também acho extremamente importante. A gente deve somar isso ao pacote. Também. É verdade. Mas veja, pessoal, outro dia a gente falava aqui num outro programa nosso sobre depressão. Sim. Tá certo? Sim. A depressão, inclusive, naquele programa era mais apontada, mais voltada aos adultos. Mas não pense porque teu filho tem, 10, 11, 12 anos, que ele não entra em depressão. Não pode estar entrando em depressão. Pode sim. E isso e tudo que nós dissemos aqui, inclusive que a Tata acabou de mencionar, são indicativos de que ele pode estar desenvolvendo um processo silencioso de depressão. Tá? E se ele estiver entrando nessa depressão, a coisa mais fácil do mundo é ele terminar num vício. Tá certo? Exatamente. Vai terminar num vício. Pode falar, Tata. Eu acho que agora a gente vai para o intervalo, né? Tá certo, Tata. Vamos para o intervalo então. Então vamos para o intervalo rapidinho e daqui a pouco voltamos com o programa Nós e Universo. Até já, pessoal. Até já, turma. Você tem algo em mente e gostaria de colocar no papel? Ou ainda, já tem algo escrito e gostaria de publicá-lo? Pois bem, a Editora dos Frades faz a elaboração do projeto gráfico completo, capa exclusiva para cada obra, ilustrações internas, registro na Biblioteca Nacional, registro no ISBN, enfim, a Editora dos Frades deixa sua obra pronta, impressa e ainda faz a distribuição. Entre em contato através do site editoradosfrades.com.br, pelo Facebook /Editora dos Frades ou pelo telefone 11 3562 1685 e peça um orçamento. Editora dos Frades, produção literária inteligente. Voltamos com o programa Nós e Universo. Então, Beto, o que você acabou de falar no primeiro bloco são sintomas da depressão, não é isso? É o início, né? E muito ao contrário do que muito pai imagina, que criança não tem depressão, jovem não tem depressão, estão redondamente enganados. A depressão é uma doença cruel, né? E que pode atingir jovens, assim, na faixa dos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, ou seja, pega o final da infância, o começo da adolescência e faz estragos incríveis. Tanto é verdade, pessoal, que a Tata tem uma estatística aqui estarrecedora. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Então, Tata, por favor, qual é a estatística que você nos traz hoje? É que o suicídio há anos é a segunda causa da morte em jovens dos 15 aos 29 anos de idade. A segunda causa. Segunda causa de morte. Importante. Em mulheres é a principal causa de mortalidade na faixa etária dos 15 aos 19 anos. Tá certo. E diz também que mais de 90% das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico, né? Especialmente a depressão. Especialmente a depressão. Compreenderam por que a gente está fazendo toda essa volta para explicar para vocês? A depressão, portanto, pessoal, ela não pode ser ignorada. E a gente tem que ficar muito atento, porque muitos já disseram e já classificaram e já denominaram como a morte silenciosa. Porque, de fato, ela vai se instalando ao longo do tempo e você não percebe.
Então, quando eu falava no bloco passado para você observar seus filhos, né, com relação a mudanças de comportamento, desinteresses, expressões de tristeza, né, por prazos prolongados, preste muita atenção e tome muito cuidado. Pode ser que esteja se instalando gradativamente um processo de depressão. Veja, Tata acabou de falar de estatísticas que foram levantadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E também pela Associação Brasileira de Psiquiatria da América Latina e pelo Conselho Federal de Medicina também. Ou seja, fontes fidedignas, a gente não está brincando com esses números. É a segunda causa de morte entre os jovens, tá certo? Então vocês imaginam a força que isso tem. A gente precisa combater isso de forma visceral. E eu digo para vocês que basta que vocês comecem a prestar atenção nos vossos filhos. Preste atenção no comportamento ou principalmente em qualquer alteração de comportamento. É claro que eu não estou dizendo aqui que você deve simplesmente enlouquecer a partir do momento que você nota que teu filho faz 2 semanas que ele está chateado. Você tem que avaliar todo o contexto, obviamente, que está em volta dele, né? Por exemplo, sei lá, ele gosta de jogar bola, mas ele está machucado, não pode jogar. Então ele está triste por causa disso, mas procure estar sempre perto. Invariavelmente, a gente acaba voltando a uma premissa que a gente já discutiu em programas passados, de que não adianta. Se você não estiver presente, algo vai acontecer. Tem filhos que realmente acabam se superando, crescem em meio à dificuldade, crescem em meio à ausência dos pais, mas tem filhos que não. Tem filhos que não, gente. Tem adolescente, pré-adolescente, tem criança que precisa da presença dos pais. E precisa ser notado, quer ser notado. A história que a Tata daqui a pouco vai falar, a história no melhor sentido da palavra, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a baleia azul, né? Essa onda que está chegando, né? Aqui, o jogo. Vocês vão perceber como isso também tem ligação com a história das drogas, tá certo? Porque é aquela coisa. A criança vai mudando de comportamento, entra no processo de depressão e logo vai buscar alguma coisa para tirar aquela dor de dentro dela, para tirar aquele vazio que ela sente porque vocês não estão presentes, tá certo? Mas é só isso? Será que é só minha presença? Olha, eu digo para você que se não for 100%, é 80% dos motivos pelos quais jovens e adolescentes migram, né, iniciam, desenvolvem uma doença silenciosa como a depressão e acabam por nos surpreender com um suicídio no final das contas. Aqueles que acabam, eu até diria, e faço uma observação aqui, que aqueles que acabam enveredando para as drogas postergam a questão do suicídio, porque a droga passa a funcionar como uma espécie de válvula de escape, né, Tata? Exatamente. Agora, aqueles que têm por exemplo, uma convicção maior, né, sei lá, uma personalidade mais consistente, ou sabem que estão coibidos 100% para não fumarem, para não usarem qualquer tipo de droga, vão desenvolver apenas a depressão, mas sendo que só ela é capaz de levá-lo ao ponto de que ele vai falar assim, poxa, não tenho o que fazer, não sei o que eu vou fazer. Essa dor aqui dentro, o vazio, o vazio aqui dentro não passa. Isso está me matando. E ele acaba tirando a própria vida como forma de sair daquela situação. Tá nos certo? Programas passados nós falávamos muito, lembra? Falávamos que todos pensavam que a doença do século seria o câncer e falamos que era a depressão. Né? Por quê? Porque as pessoas começam a ficar doentes, né? Começam a não ter gosto mais da vida, aquela tristeza profunda, né? E estão no YouTube, viu, pessoal? Os programas passados, né? No Nosso Universo, bem lembrado, Tata. Isso mesmo. Então, nós já falávamos lá atrás sobre isso, né? E agora está atingindo o quê? Está atingindo em massa os próprios jovens, né? É verdade. Porque eles querem o quê? Eles querem algo mais que não encontram dentro de suas casas, não encontram com seus pais, né? Então, na realidade, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade. Eu acho que é importante salientar isso. O pouco que vocês podem ficar com seus filhos, mas pelo menos que tenham atenção devida a ele. Verdadeira, não é verdade? Né? Atenção verdadeira. Não é só simplesmente falar, eu estou presente, eu estou junto. Tá aí o diálogo, não é verdade? E o compartilhamento do que o seu filho está fazendo, do que o que ele necessita, não é verdade? As atitudes, o diálogo é fundamental. Não Sem dúvida, Tata, é isso mesmo, né?
falou aí a mãe Tata. Imagina, quantas mães, né? Quantas mães existem nesse mundo afora, porque, lógico, né? teve gente que manifestou, né, Tata, preocupação, Muita, dizendo que, muita. olha, ou eu pago as contas, ou eu sustento, ponho comida na mesa, ou eu cuido deles. Claro que A vocês gente podem entende, trabalhar, né? A gente né? entende que a Mas, coisa é complicada às vezes. com certeza. Mas é bem como a Tata falou, qualidade, não quantidade. Exatamente. Estar por estar, para contar horas que você fica com seu filho, não é bem isso que a gente está propondo. A gente está propondo que, ainda que seja pouco o tempo que você passa com ele, mas que seja um tempo de qualidade. Exatamente. Que você realmente dê atenção, se envolva, brinque, converse, escute. Escute mais do que fale. Para de repreender um pouco. Procura aprender um pouco aprender como é com o seu ele, filho, né? verdade. Como ele funciona. É uma troca, né? É uma troca. E, até porque, e falando em troca, eu lembrei de uma coisa também importante, que assim, uma vez viciado, né? Uma vez entregue ao vício, né? Os terapeutas costumam dizer assim, olha, para tirar o vício da, sei lá, da cocaína do seu filho, eu vou ter que substituir isso por uma outra coisa. Eu não posso simplesmente fazer ele parar e não dar nada em troca. Percebam que a droga ou qualquer outro tipo de coisa que a gente venha dizer aqui e chamar de vício, né, ela chega na vida das pessoas para substituir alguma coisa. É como a gente vinha dizendo agora há pouco. Fica um vazio, um amargor, uma dor que ninguém sabe explicar de onde vem, como funciona, mas aquilo começa a derrubar aquela pessoa, derruba. Então ela pega e aí vai buscar amortecer aquela dor das formas mais inusitadas. Então, é como eu falei, de repente, dependendo do acesso e da facilidade, vai pro álcool primeiro. Depois o álcool só já não dá mais, não consegue mais aplacar a dor, então depois já segue pra droga. E assim por diante. Um exemplo interessante disso, que agora a gente faz a conexão final da coisa, é com a história da baleia azul. Tata, me dá as informações aí, por favor. Então é um jogo que eles têm pela internet, né, que se chama Jogo da Baleia Azul. Segundo a própria fonte, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria da América Latina e do Conselho Federal de Medicina, o jogo da baleia azul estimula a automutilação, né, e a indução ao comportamento suicida. Então, de fato, a participação dos jovens nesses grupos pode indicar uma vulnerabilidade prévia a atos impulsivos, além dos sintomas depressivos. Tá certo? Ok, então para tentar fazer um resumo dessa história, é um jogo que rola pela internet, onde os competidores, sim, né, sim. Criam desafios e que chegam ao nível da mutilação do próprio corpo. A ideia é assim, quem aguenta mais? Olha, então eu proponho que vocês peguem uma tesoura e façam um risco no braço, né? Com a ponta da tesoura. Quem aguentar mais riscos vence a batalha de hoje. E por aí vai. É uma loucura, é uma coisa que não vou nem classificar aqui. Não tem. Eu ouvi outro dia, parece que o governador de um estado do sul do nosso país já estava mobilizando toda a equipe dele para coibir essa história. A Polícia Federal. A própria Polícia Federal já está se mobilizando, né, para ir às escolas, né? Sabe, fazendo um alerta geral, porque isso é o fim da picada. O grande problema, gente, é que não haveriam adeptos a esse jogo se não houvessem pessoas, garotos, jovens, meninos e meninas em depressão. Depressão, é verdade. Perdão, gente. Vocês perceberam como a coisa funciona? Então, silenciosamente, a tal da depressão vai se instalando, né? E você não olha pro teu filho, de repente não percebeu nada, e quando você não tá em casa, não chegou ainda do trabalho, ele tá na internet, tá certo? Participando de um jogo maluco como esse, que pode culminar com um suicídio. Exatamente. Então vamos prestar muita atenção. Vamos ficar atentos, pessoal, né? Exato. Pais, né? Porque não é só a droga em si. Não é só o vício pela cocaína, pelo crack ou pelo álcool, pela maconha. É tudo. Tudo que possa ser gerado através da depressão. Então, resolvendo a depressão, minha gente, a gente está resolvendo uma série de outros problemas aí, né, sociais, como esse da droga, por exemplo. Tá certo? Que nada mais é do que mais uma fuga, não é verdade? Fuga, com certeza. Mais uma fuga que o jovem vai buscar, né? Que é o que você bem falou, sobre aquele vazio que ele tem interno, ele não sabe explicar. Ele vai buscar o quê? Mais adrenalina. Mais adrenalina, exatamente. O jogo é uma adrenalina. Gera uma adrenalina alta. Você imagina, você tá ali, sei lá, participando com N pessoas ali e a disputa é ver quem aguenta mais dor, né? Então imagina a adrenalina, né? A coragem para fazer isso, o quanto isso
não impacta na produção de adrenalina no corpo. E a adrenalina acaba entorpecendo a pessoa, né? A pessoa fica ligada, fica louca. E aquilo, por aqueles instantes em que ele está jogando, ele esquece da dor. Exatamente. Ele esquece das outras coisas. Vício, mais um vício, e se torna um vício mortal, né? Exatamente. Tanto quanto os outros. Não é verdade, Tata? Exatamente. Então tá, vamos, enquanto eu tomo mais um gole de água durante ainda nosso bloco, a Tata vai dar os nossos endereços para você escrever e participar. É aquela coisa, gente, a gente tá aqui para ajudar. Nós estamos aqui realmente para oferecer um primeiro auxílio. Lógico, não somos, como é que fala? A última palavra em solução dos donos da verdade, dos né? donos da verdade, a somos. última palavra em solução de problemas. Mas a gente tem muita vivência, muita experiência e a gente quer compartilhar. Aliás, a ideia de estar na rádio é justamente essa: compartilhar a nossa experiência com vocês, dando uma primeira ajuda, um primeiro socorro em questões como essa. Então, enquanto eu tomo água, Tata, os nossos endereços, por favor. Então participem, pessoal, através do nosso e-mail noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook /noseuniverso, pelo nosso WhatsApp 11 994 24 2742. E siga-nos também pelo Instagram, tá certo? Nose Universo. Em breve nós também teremos a nossa página, o nosso site, tá? Programa Nós Universo, tá certo? É Perfeito, isso, Beto? Tata. Muito bem. Vou aproveitar esse finalzinho de programa para responder uma pergunta que nos fizeram também, a respeito do seguinte. A pessoa narra, né, Tata, na pergunta, dizendo assim, que ela usa maconha, mas ela faz uso da droga esporadicamente. Sim, né? Ela tem um controle, né? Ela diz ter um controle, né? E a gente deve... veja, em hipótese nenhuma, puxa vida, como é que eu vou te explicar isso? Mas eu vou expressar da seguinte, vou falar do coração agora, mais uma vez. A vida é um grande barato, tá certo? A gente às vezes toma, como a gente já disse também em programas passados, às vezes a gente vê só problema na frente e esquece que o problema de fato é a matéria-prima para que a gente consiga se desenvolver a nossa consciência, expandir os nossos horizontes e tudo mais. E é claro que tem pessoas que obviamente não suportam certas coisas, estão comprometidas emocionalmente e precisam, mais uma vez, de fuga. Tem gente, eu conheço pessoas assim, com certeza, que são pessoas, por exemplo, são artistas, são pessoas no meio de comunicação, que às vezes precisam, né? Dizem pra mim que não, é que eu fumo um pouquinho pra relaxar, porque é muita tensão, o programa que eu faço não sei o quê, tarará, tarará. Olha, cada um faz da vida o que acha melhor fazer. Mas eu digo assim, se você precisa fumar alguma coisa, ou tomar alguma coisa, pra se sentir bem, pra poder encarar a tua vida como ela está nesse momento, eu digo pra você que você tá se auto-enganando. Não, mas funciona como uma válvula de escape. Pode até funcionar, mas isso é um paliativo, porque não resolve o teu problema. Não tenha dúvida. O problema continua lá, você continua aqui, e no meio de vocês dois tem às vezes uma garrafa de cerveja, um cigarro de maconha, ou qualquer outra coisa assim, no qual você acredita e acha que ele vai dar uma amortizada, uma amenizada naquela situação. Confiem no que eu estou dizendo para vocês, no que eu digo para vocês hoje. É muito mais interessante você criar ferramentas e instrumentos dentro de você mesmo para superar os desafios, aguentar as barras, sem precisar tomar uma gota de álcool, sem precisar usar qualquer tipo de droga. A vida, como eu já disse, é um barato. Né, Tata? É uma grande escola, eu diria, né? Com certeza. A gente vai continuar com esse assunto, acredito que amanhã. Amanhã, né? É verdade. Então, vamos embora. Então, até amanhã, pessoal, com mais um programa Nós Universo. E participem, então, através do nosso e-mail, noseuniverso@outlook.com, pelo Facebook também, /Nós Universo, tá certo? Então, Perfeito, até amanhã, então, Tata. Pessoal. Até amanhã, Beto, se Deus quiser. Tchau, né? Tata. Tchau, pessoal. Abração. Até amanhã. Tchau. Deseja aumentar seu conhecimento ou viajar sem sair do sofá? Então, você vai encontrar o que procura na Cia dos Livros. Nossas lojas disponibilizam livros de todas as áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, ciências biológicas, ciências exatas, ciências humanas e sociais, além de dicionários, livros de literatura nacional e estrangeira. Vá a uma das nossas lojas ou acesse o nosso site ciadosLivros.com.br
saiadoslivros.com.br e compre seu livro a preços que cabem no seu bolso, parcelados em até 6 vezes sem juros. Shoppings Butantã, Boa Vista e mais 12 endereços.